Bom dia, Paulo Zildeni, muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação, né? Afinal de contas, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, então é importante falar sobre o tema, é importante fazer com que as pessoas possam conhecer um pouco mais, porque a gente, conhecendo, a gente acaba perdendo um pouco de preconceito. Então, a nossa luta é para divulgar, é para conscientizar as pessoas e diminuir o preconceito, que infelizmente ainda é muito presente em cima das pessoas que têm esse transtorno. Então, desde já, muito obrigado pelo convite. Roberto Lisboa, bom dia, bem-vindo aí ao programa Bastidores do Poder. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte do seu programa, ouvinte da Rádio Princesa FM. Fiquei muito feliz com o convite em participar desse tema que é tão importante, nacionalmente, internacionalmente, né? Como o Clécio bem disse, a gente tem uma luta diária em informar, em tratar essas questões, políticas públicas, enfim. Então, fico muito feliz em participar do seu programa, que tem uma audiência enorme. Bom, vamos aqui começar pelo Clédio Souza, mas já pedi para quem sintonizou na Rádio Princesa FM, que está acompanhando pela rádio e queira acompanhar pela nossa TV, a TV da Rádio Princesa FM, é só acessar o youtube.com/paranotícias. Você pode se inscrever no nosso canalzinho, deixar aí o seu like ou o seu dislike, que você vai acompanhar com a gente. Tá vazando um áudio de algum deles aqui, não sei de quem está vazando o áudio, está muito alto aqui o retorno, não sei se é do Clédio. Clédio, vamos falar primeiramente aqui das dificuldades de se encontrar uma escola. Como é que é feita a parte educacional no nosso município para receber os alunos autistas? Olha, Zildeni, as dificuldades são imensas, né? Afinal de contas, todo dia a gente, de certa forma, consegue detectar algo diferente, né? Quem tem filho autista sabe. O dia que eu não saio de casa com o Davi para passear, ele desorganiza, ele entra em crise, ele chora, ele grita. E eu gostaria de aproveitar até para agradecer a vizinhança aqui de casa, que o pessoal é bem tranquilo, né? O Davi grita bastante, o Davi produz sons, chora, pô, agora ele está gritando lá dentro, né? E a vizinhança até compreende isso, né? Então, pedir para os vizinhos, para a população de Capanema, onde tem uma criança autista, levar um pouquinho em consideração esses sons que são emitidos. Então, a gente tem uma dificuldade diária, Zildeni. A gente tem uma dificuldade diária. A situação escolar também é complicada, porque, infelizmente, muitas escolas não estão preparadas para receber as crianças autistas, que a maioria delas requer uma atenção especial. O autismo do Davi foi diagnosticado quando ele tinha 4 anos de idade. E aí ele foi matriculado em uma escola. A escola não tinha a estrutura necessária para oferecer a condição de ensino-aprendizagem para ele. E quando chegou no final do ano, que eu fui renovar a matrícula, simplesmente disseram que não queriam mais o meu filho na escola. Para você ter a ideia de uma dificuldade, né, enfrentada por mim, ou seja, o preconceito, ele não existe somente em outros lugares, não é algo fora da nossa realidade, é algo presente, Zildeni. Eu fui renovar a matrícula do meu filho na escola Zaira Maciel, aqui do município de Capanema, muito conhecida. E aí a proprietária da escola disse que não poderia renovar a matrícula porque eles não tinham condição de ficar com meu filho. Poderia recorrer ao Ministério Público naquele momento, existem leis que amparam os autistas, mas eu acho que educação se faz com carinho, educação se faz com cuidado. Eu não ia forçar o meu filho a ficar num lugar onde não estavam aceitando ele. De lá eu fui numa outra escola, Escola Gênios, e aí a primeira coisa que eu tive que falar, eu fui um pouco reducionista, né? Disse que o meu filho era autista. Então eu tive que classificar meu filho como autista. E a gente não quer isso, a gente não quer ter que chegar nos lugares tendo que explicar, meu filho é autista, não. A gente quer que a sociedade possa aceitá-lo do jeito que ele é. E a primeira coisa ao chegar na escola, já tinha sido alvo de preconceito, né?
já tinha tido meu direito tolhido de uma outra instituição e a primeira coisa que eu falei foi: o meu filho é autista, vocês aceitam ele aqui? Por isso é importante falar, por isso é importante batalhar, por isso é importante correr atrás. Essa data ela é muito importante. Hoje, nós celebramos, e eu acho que esse não é o termo correto, porque autismo não se celebra, autismo se luta. Hoje nós comemoramos no mundo todo o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Hoje de manhã, ao ligar a televisão em alguns canais de comunicação de nível nacional, eu vi repórteres falando que era o dia do autismo. Não é dia do autismo, é dia de luta, é dia de conscientização. É aquilo que a gente sempre fala. Quando todo mundo conhecer um pouquinho, quando as pessoas tiverem noção daquilo que é, de como os autistas se comportam, daquilo que tem necessidade, a gente começa a quebrar preconceitos, a gente começa a quebrar paradigmas. Os números do autismo são altíssimos, Eudênio. Então é algo que está presente na nossa sociedade. E, voltando à tua pergunta, para conseguir assistência educacional especializada é muito difícil. Hoje, felizmente, a educação pública municipal aqui em Capanema, ela parece ser diferenciada. Nós já temos cuidadores na rede pública municipal. Meu filho hoje ele está matriculado em uma escola pública do município, mas nós, enquanto pais, já começamos a entrar no momento de crise, porque ano que vem ele já vai para o Estado. E a gente fica nesse dilema. Vamos para uma escola particular que, infelizmente, ainda está nesse processo de transição. Muitas não oferecem a condição necessária para o desenvolvimento pleno do processo de ensino-aprendizagem, ou nós vamos para a escola pública, que, infelizmente, o Estado hoje também não oferece a condição necessária. Existem políticas sendo desenvolvidas, mas a gente ainda está muito longe daquilo que é ideal para que as nossas crianças possam se desenvolver e chegarem a se tornar adultos plenos de sua capacidade, consciência, enfim, com a sua autonomia, Zidane. É difícil, é complicado, mas o dia de hoje é para a gente lutar, é para a gente falar, é para a gente conscientizar. E aí, estamos aqui. Desde já, muito obrigado. A gente conta sempre com a parceria e com o apoio de amigos como você, que fez o convite para mim, para o Roberto, que é um outro pai, também está sempre engajado na luta. Então, temos que falar, temos que conscientizar, porque o autismo está presente. E a cada ano que passa, o número de pessoas diagnosticadas com TEA, que é o transtorno do espectro autista, só aumenta. Para você que sintonizou na Rádio Princesa FM, você está no programa Bastidor do Poder, num horário atípico, tá? A nossa deputada Renilson Nicodemos estava aqui nos estúdios concedendo entrevista para o meu colega Rui Reis, por isso nós entramos um pouquinho atrasado. Roberto, me fale um pouquinho do preconceito. O Clexo falou da dificuldade de se encontrar uma escola adequada e deve doer muito na alma, não é nem no coração, é na alma, e de já se identificar o filho como autista numa escola. Deve ser uma dor que realmente deve ser terrível. Me fale um pouquinho do preconceito e das dificuldades de colocar o Lourenço na escola. Paulo, o Clédio ficou muito feliz nas suas palavras. Ele conseguiu, em pouco tempo, esclarecer tudo aquilo que nós, pais de crianças autistas, né, gostaríamos de esclarecer. Esse preconceito, ele ainda existe, infelizmente, né? Por um lado positivo, eu ainda espero que isso não aconteça, mas me preparo para isso. Mas, felizmente, na questão escolar do Lourenço, a gente não vem tendo problemas, né? Eu quero até aqui agradecer aos professores e diretores do Colégio Céu Azul, que têm um cuidado diferente com o Lourenço, que tem um cuidado especial com ele, né? Em uma conversa que tive recentemente com a diretora, eu vi que realmente o meu filho ele tem tido uma evolução, né? Mas isso são pontos, como é que eu posso dizer, pontos isolados. Ainda há muitas instituições, como o Clédio bem enfatizou, que não está preparada para isso, não está preparado. É muito ruim a gente ter que chegar numa escola e eu compactuo com o Clédio falou, e você chegar num colégio e você dizer, olha, eu vim matricular o meu filho,
mas espera aí, ele é autista. Isso é ruim, você ter que... Já chega com rótulo, né? Já chega com rótulo. E aí é muito complicado, é doído, é ferido a gente ter que chegar num colégio e dizer, olha, vocês aceitam a matrícula do meu filho? Que de imediato vão dizer que sim. Aí quando você diz, mas ele é autista, aí a pessoa já pensa 2, 3 vezes para saber se vai receber o teu filho. Então isso é ruim para um pai, para uma mãe, né? Para as pessoas que rodeiam essas crianças e precisam de aconchego, de abraço e principalmente eles precisam de entendimento. O dia de hoje, que é a conscientização nacional do autismo, é como o Clécio bem disse, não é o dia do autista, mas é o dia em que as pessoas precisam se conscientizar, se informar e ficar por dentro do que realmente isso acontece, né? Então, hoje a sociedade, infelizmente, ainda não está preparada para essas crianças que são extremamente carinhosas, meigas, de um coração puro, não se passa maldade na cabeça de uma criança dessa, são crianças totalmente positivas perto do que nós somos, né? Então, eu já disse isso uma vez, costumo dizer sempre, a criança autista, as pessoas autistas, elas são a evolução das pessoas humanas, né? Então, infelizmente, Paulo, a gente ainda precisa trabalhar muito a cabeça das pessoas para que as pessoas possam ver. Às vezes, o Clécio pode até confirmar isso, mas às vezes a gente vai num simples supermercado e quando o teu filho ele faz os sons, ele faz... que ali é o momento que eu... Às vezes o teu filho está alegre. Começa a fazer assim, né? Ele começa a fazer os movimentos estereótipos, ele começa a fazer os grunhidos e pular, que não o Lourenço é. E às vezes as pessoas ficam observando e ficam olhando e não tem nem a sensibilidade de pelo menos entender aquela situação. E olhando aqui como se fosse algo anormal, como se fosse algo fora do comum. E às vezes isso até constrange, né? Às vezes até constrange, porque uma saída para um supermercado, ele causa isso, né? Então, infelizmente, nós precisamos nos informar e nós, pais, trabalharmos a cada dia para que as pessoas possam se conscientizar, se informar e entender o que realmente isso representa para a sociedade. Para você que sintonizou na Rádio Princesa FM, quero deixar um bom dia muito especial e um abraço para a Luísa, que também é autista. Deixar um abraço para os pais, a Tainá e o Daniel, que são o Daniel é o irmão do nosso jornalista aqui, da deputada Renilce Nicodemos, meu amigo Seric. Então, deixar um abraço carinhoso aí para a Luísa, que é autista, tá bom? Bom, Clédson, falando sobre a parte profissional pedagógica, você acredita que o Estado e os municípios em gerais, não vou generalizar Capanema, ainda não estão preparados para receber os autistas? O que é que está faltando que você acredita que as autoridades, a nova legislatura que está chegando aí, nós temos aí uma eleição próxima aí batendo na porta, e aí eu não vejo ainda um projeto de alguns deputados, não só estaduais, mas federais, com relação a isso. Eu posso estar pecando em generalizar, mas eu gostaria que você falasse da capacidade técnica dos profissionais de educação, não só de Capanema, mas como um todo. Olha, Zildene, não dá mais para pensar na elaboração de leis, não dá mais para pensar em uma escola que não seja inclusiva, uma sociedade que não seja inclusiva. Nós somos diferentes. Autistas não são iguais também. A gente divide em autista e neurotípico, né? Neurotípico são as pessoas que não têm autismo. Davi tá chegando por aqui, vem cá, Davi. Mete a cara aqui, ó. Não, tchau. Olha, esse é o Davi, gente. Tchau. Já foi embora. Então, não dá para pensar hoje, Zildene, numa sociedade que não seja inclusiva. Eu não estou falando só da nossa causa. Falo de todas as outras minorias. Então, para se elaborar leis, para se criar projetos, tem que pensar nas minorias. Antes se pensava tudo de uma forma geral. Hoje não.
Você tem que inserir todo mundo nesse modelo de sociedade, tem que trazer para debate, tem que trazer para discussão. E a sociedade, por incrível que pareça, sabe, ela está aberta a essas discussões. A gente vive um momento de cerceamento das liberdades de imprensa, né? A gente vive um momento de um pensamento único, doentio, onde você não se encaixa, você é discriminado, você é colocado de lado, onde as minorias parecem que estão perdendo os direitos que foram conquistados a partir de muita luta, de muito sofrimento. Então, os nossos legisladores, a nossa sociedade, tem que abrir a mente para pensar nas minorias. E nós, enquanto pais de autistas, a gente chama atenção. Olha, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, pelo menos 1% da população mundial tem autismo. Imagina só esse número, Zildene. É altíssimo. E uma população, a gente não tem um número exato no Brasil, não tem estudo sobre isso, nós não temos um número exato em Capanema também. Porém, se esse número estiver realmente correto, 1% de aproximadamente 70 mil habitantes, que é o caso de Capanema, vai dar aí o quê? 700 pessoas mais ou menos, né? Então nós temos em Capanema mais ou menos 700 autistas. E esses autistas precisam ser assistidos por políticas públicas. O número é tão alarmante, o número é tão alto, que hoje nós temos um dia mundial para falar sobre isso, para alertar. Então, os nossos legisladores, os nossos profissionais da área de educação, principalmente, os nossos profissionais do comércio, de certa forma, têm que atentar para esse detalhe, porque não é uma realidade distante, é algo que está presente. Sabe, algumas pesquisas realizadas por alguns institutos mostravam que em 2004, a cada 166 pessoas que nasciam, vinha um autista. Então, existia um autista para cada 166 pessoas. Isso é um número de 2004. Em 2012, num novo levantamento, o número diminuiu de 1 para cada 86, 88 mais ou menos. Em 2018, diminuiu de 1 para 59. Olha como o número de autistas vai crescendo ano após ano. Em 2018, de 1 a 59, em 2020, de 1 a 54. Estima-se hoje que aproximadamente um autista para cada 30, 40. Então, para cada 40 pessoas, mais ou menos, que nasce uma, vai ser autista. Então, é um número que está aumentando a cada dia e não dá para pensar política pública hoje que não seja inclusiva. E não só para autista, para todas as minorias. É muita gente nascendo com autismo. Alguns estudos dizem que pode estar relacionado à alimentação, né? A gente está consumindo a cada dia mais agrotóxicos, mais alimentos com hormônio, enfim. E esses números podem estar relacionados a esse e tantos outros fatores. A ciência ainda não definiu o que é que provoca o autismo. Existe uma indefinição acerca da origem do autismo, né? Então, a cada dia que passa, a gente percebe que mais crianças autistas estão nascendo. É importante que os nossos legisladores possam elaborar políticas públicas que venham ao encontro dos anseios desta comunidade, porque é muito comum. Meu filho é autista, aqui na rua de casa eu conheço também outras crianças que são autistas, então está presente no nosso meio e não dá para deixar este assunto para a gente debater amanhã ou depois. Tem que ser hoje. Roberto, as pessoas têm que se conscientizar sobre a importância do tema. Roberto, não dá para esperar. Eu acho que a sociedade está ávida de umas mudanças mais radicais, porque 1% é um número muito alto e as necessidades são grandes, principalmente da área educacional, que é onde tem a formação dessas crianças. Gostaria que você comentasse sobre o assunto. Esses dados técnicos que o Clédson expôs é importante. Ele foi muito feliz na desmembrando esses números, que é para as pessoas entenderem como que isso está mais presente do que você próprio imagina. Isso é uma realidade muito, muito forte dentro do nosso município, dentro do nosso estado, dentro do nosso país e dentro do nosso mundo. Isso é esses dados técnicos expostos pelo Clédson são muito importantes. E a gente tem que entender, e nós precisamos entender,
que as nossas crianças elas não precisam se adaptar a um sistema que está defasado. É esse sistema defasado que precisa se adaptar às nossas crianças. E nós precisamos disso. As políticas públicas elas são muito importantes, não só nisso, como em outros assuntos, em outros fatores. Mas como hoje a gente está falando sobre isso, então a gente entende que as políticas públicas elas são muito importantes, elas precisam ser implantadas, elas precisam ser revistas, elas precisam que pessoas, que eu faço até um apelo pelos políticos, que trabalhem mais com isso, que se informem mais disso, que corram mais atrás disso, para que a gente possa estar melhorando a cada dia a situação das nossas crianças, para que outras crianças, quando surgirem, o mundo esteja um pouquinho mais preparado, que o terreno esteja um pouquinho mais preparado para essas sementinhas que venham, né? Então a gente pede aí, principalmente ao município, né, que tanto o executivo quanto o legislativo possa olhar com um pouco mais de carinho, implementar um pouquinho mais, um pouco de sensibilidade nesse assunto. Paulo. Tá certo. Clegs, obrigado pela tua participação. Roberto, deixa um abraço aí para o Lorenzo e para o Antônio Davi. Só para a gente finalizar, pode ser? Pode ser. Rapidinho. Um parêntese? Tá, rápido, vamos lá. Eu e o Roberto, a gente está de azul, porque o azul é a cor oficial do autismo. Exatamente. Tá? A estimativa mostra de que existem 4 autistas do sexo masculino para 1 do sexo feminino, entendeu? Por isso que a grande maioria é homem, então o azul foi escolhido justamente para que a gente pudesse identificar o autismo. Só reforçando, os nossos profissionais em Capanema do ramo da educação, do ramo da saúde, a cada dia buscam mais qualificação. O autismo está presente na capacitação, na formação deles. Então, agradecer aos profissionais que estão procurando se especializar ainda mais para poder oferecer com mais qualidade o tratamento para as nossas crianças. Queria agradecer também, Zildene, a Prefeitura pelo apoio que tem dado em alguns momentos, né? Teve presente com a gente nas caminhadas que nós realizamos. A Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei instituindo o dia 8 de abril, o Dia Municipal da Conscientização do Autismo. Nós já temos o nosso Dia Municipal. Parabéns. E tudo isso começou a partir da mobilização da nossa comunidade autista de Capanema, que o Roberto faz parte. Então, a gente está se mobilizando. Nos supermercados hoje, a gente já consegue perceber ali as plaquinhas com o símbolo do autismo, aquele quebra-cabeçazinho, né? Muito bom. Aquele lacinho com quebra-cabeça, de atendimento preferencial. Então, está em evidência, a comunidade autista de Capanema está de parabéns pela luta. E na próxima sexta-feira nós temos uma caminhada, uma carreata, uma pedalada. Assim, quem quiser ir de pé, vai, de bicicleta também, de moto, de carro. Concentração a partir de 9 horas, 8 horas da manhã ali na Praça da Igreja Matriz. Vamos fazer barulho porque dia 8 é o Dia Municipal da Conscientização do Autismo. Vamos prestigiar. De falar também do projeto Mundo Azul, projeto da Prefeitura de Capanema, que já recebe crianças com autismo, onde alguns profissionais são colocados para trabalhar. Então, são conquistas que a gente não pode deixar de falar. Muito obrigado pela oportunidade também, Paulo Zildene. Obrigado, Roberto, também por participar deste bate-papo. Eu que agradeço. Muito obrigado, bom final de semana para vocês dois. Deixa um abraço para o Antônio Davi e para o Lourenço. Bom final de semana. Um abraço.